I see. Well, I speak English quite decently. What if I started teaching on italki? What do you think? Я думаю, что это было бы круто. Знаешь, я говорю по-русски. Ты думаешь, я тоже могу быть репетитором? Maybe, I don't know. What do you think? Não, acho que não. Acho que não dá pra começar assim do nada. Não sei se eu poderia. Além disso, eu só falo português, né? Ninguém quer aprender português, né? Ah, come on, shut up, man. I'd love to speak Portuguese, you have no idea. Sério? Да, конечно. Я люблю Бразилию. Я тоже хочу изучать португальский. Tu também? Да, конечно. Sério? Ah, então deixa eu mandar uma pergunta aqui pro Luan do Cadê Meu Giz? Yeah, please, definitely. Please, do that. Oi, prof. Oi, Sora. Meu nome é Luan Machado e eu também não sabia quem podia dar aula no italki. Dando continuidade a essa playlist, hoje eu quero falar sobre quem pode dar aula no italki e quais são os pré-requisitos para poder ser professor ou tutor da comunidade dentro da plataforma. De qualquer forma, esse vídeo vai seguir o formato um pouco diferente porque eu recebi muitas dúvidas e muitas perguntas nos últimos 2 vídeos e eu quero aproveitar para usar essas mesmas perguntas para responder para todo mundo porque eu acho que podem ser dúvidas mais gerais sobre quem pode dar aula no italki. Se vocês têm dúvidas sobre outros assuntos relacionados ao italki ou à plataforma, vocês podem me mandar nos comentários desse vídeo e talvez eu possa usar eles nos vídeos futuros. Como de costume, respondendo ao título desse vídeo e a esses caras aqui do começo do vídeo, qualquer pessoa ou praticamente qualquer pessoa pode dar aula no italki, desde que alguns pré-requisitos sejam seguidos na hora de preencher uma vaga de tutor da comunidade ou de professor profissional. Dizer que qualquer um pode dar aula no italki seria um exagero e seria um reducionismo, porque na verdade é como dizer que é um bico na internet que qualquer um pode ganhar dinheiro, mas não é bem assim que funciona. E agora nas perguntas que vocês fizeram, a gente vai falar sobre quais são esses pré-requisitos e de que maneira vocês podem se tornar um professor profissional ou um tutor da comunidade. Então, vamos às perguntas e respostas. Começando então o primeiro Q&A desse canal. A primeira pergunta é do Jardel e ele perguntou: você já se cadastrou no italki como professor profissional ou tutor da comunidade? Jardel, eu me cadastrei como professor profissional desde o princípio porque eu sou formado em letras, português e inglês, então eu tenho essa opção de já me cadastrar como professor profissional na plataforma desde o princípio. No entanto, o italki divide os prestadores de serviço que dão aulas em professores profissionais e tutores da comunidade. A gente vai falar sobre isso na próxima pergunta, inclusive, mas eu me cadastrei direto como professor profissional. E se vocês são formados em letras, muito provavelmente vocês também podem fazer direto isso, assim como eu fiz. Pergunta número 2. Clayton pergunta: como ser um tutor? Clayton, conforme tu pode ver nessa imagem aqui, que faz parte do processo de cadastro de professores ou de tutores na comunidade, as únicas exigências para ser tutor são ser um falante nativo ou quase nativo, com mais de 18 anos, que goste de ensinar. Terceira e última, fazer um vídeo de 1 a 3 minutos se apresentando usando as línguas que tu se propõe a ser tutor, para que as pessoas possam conhecer e te ouvir falando nessas línguas e saber mais sobre ti. Nenhuma certificação formal é exigida para ser tutor na comunidade, mas, obviamente, tu tem que ser capaz de se comunicar muito bem, com muita segurança e muita naturalidade na língua que tu está se propondo a ser tutor, porque as pessoas, afinal de contas, estão lá para praticar essa língua ou para aprender contigo. Inclusive, dentro dos perfis de professor, tutor ou aluno, existe uma nomenclatura que segue a CEFR, Common European Framework, que diz qual é o teu nível linguístico de acordo com essa nomenclatura. Se vocês não sabem o que é CEFR ou CEFR ou Common European Framework, confiram o link que eu vou deixar na descrição sobre isso, que é bastante relevante, muito importante para vocês dentro dessa plataforma e também de uma maneira geral. Pergunta número 3. Alessandro Silva pergunta: com 18 anos eu posso entrar? Eu falo português e inglês. Cumprindo os pré-requisitos que eu acabei de citar na pergunta número 2, a princípio sim. Pergunta número 4. Clarissa Guimarães pergunta: ele tem uma idade mínima para ser tutor, por exemplo, mais de 18? Porque atualmente eu estou estudando letras, porém ainda com 17 anos. Clarissa, infelizmente tu vai ter que esperar até os 18 para se cadastrar como tutora, já que isso é um pré-requisito do italki, e até o fim da universidade, até o fim da faculdade de letras, para poder se cadastrar como professora profissional. Infelizmente é dessa forma, mas eu aconselho tu já se cadastrar como aluna e fazer algumas aulas com alguns professores e tutores para tu já conhecer a plataforma, ver como funciona, e quando chegar a hora de tu se cadastrar, tu já vai ter tido algumas experiências e já vai saber como começar. É a minha dica. Pergunta número 5.
Séries LV pergunta: eu não tenho nenhuma formação, porém sou ótima em português. Já dei aula de reforço, etc. Posso dar aula mesmo sem ter faculdade de letras ou coisa do tipo? Séries LV: pode, mas só como tutora nesse caso, conforme os pré-requisitos que eu falei na pergunta número 2. Pergunta número 6. Mônica Santos pergunta: eu gostaria de saber quais as exigências e requisitos o iTalki exige para cadastrar professores no sistema deles. Ótima pergunta. Mônica, conforme eu já expliquei na pergunta número 2, os pré-requisitos são praticamente os mesmos de ser tutor, com uma exceção: certificação. Essa certificação precisa ser enviada através de escaneamento dos documentos originais de diplomas ou de cursos ou de algum tipo de formação para a equipe do iTalki poder avaliar e depois aprovar e, consequentemente, liberar o teu perfil como professora profissional. Então essa é a principal e, na verdade, eu acho que uma das únicas diferenças no cadastro de professores e de tutores. Pergunta número 7. Sandro Murta English pergunta: tudo bem? Sou formado em letras, tenho certificados de proficiência de Michigan e da Cambridge, além do FCE, TOEFL e FIS Proficiency. Eu poderia ser professor ou tutor no iTalki? Obrigado e parabéns pelos vídeos. Primeiramente, muito obrigado e parabéns pela quantidade de certificados que tem. Meu Deus, parabéns mesmo. Sim, tu pode ser professor no iTalki por causa da faculdade de letras e os certificados de proficiência e outras certificações podem ser usados de uma maneira um pouco diferente que eu vou explicar agora com a próxima pergunta que tem tudo a ver com essa do Lucas Moraes. Lucas Moraes pergunta: tem que ter algum certificado internacional para ensinar? Sou formado em outra área, tenho capacitações e anos de experiência em vários cursos de inglês. É suficiente? É uma ótima pergunta. Lucas e Sandro, quando tu se cadastra na plataforma do iTalki, essa certificação ou essa comprovação, na verdade, é uma comprovação de dois aspectos diferentes. O primeiro deles sendo o treinamento e o segundo, experiência. Treinamento que se refere ao treinamento de ser capaz de dar aula, ou seja, um treinamento na área de didática, na área de metodologia ou na área de algum tipo de ensino de línguas especificamente. E a experiência, por outro lado, se refere ao fato de vocês terem experiência em usar a língua e, consequentemente, de ter proficiência ou de serem fluentes na língua que vocês estão se propondo a ensinar ou ajudar pessoas a aprenderem. Por exemplo, tu pode trabalhar com alguma outra coisa que exija proficiência na língua, como tradução, ou ser intérprete ou linguista, e nesse caso é necessário apresentar um outro certificado, um segundo certificado comprovando a tua habilidade de ensinar. Ou seja, o iTalki exige de alguma forma ou de outra que tu demonstre a habilidade em ensinar uma língua e também a proficiência com a língua. Juntando os dois, pode ser professor profissional. Isso significa que somente quem faz faculdade de letras pode dar aula no iTalki? Não. Exatamente por isso que eu vou falar sobre quais são os certificados que podem ser usados para comprovar essa proficiência ou essa habilidade de dar aula no iTalki. Como o iTalki é uma plataforma internacional, muitos tipos diferentes de certificação podem ser usados para comprovar essa proficiência ou essa experiência em dar aula dentro do iTalki. Algumas delas são, e as principais. Número 1, certificados específicos de cursos de formação de professores, como por exemplo, CELTA, Delta, TESOL e TEFL para inglês, que são bem conhecidos aqui no Brasil, DELE, que é para espanhol, DITALS ou DITALS, que é de italiano, por exemplo, ou qualquer outro certificado correspondente que te dá a certificação para ser professor dessa língua. Número 2, graduação em um curso na área de ensino de idiomas, que é o meu caso, por exemplo, que é nada mais do que uma formação superior na área de letras ou qualquer outro curso que corresponda a ensino de idiomas. Número 3, licença de ensino do Estado. Número 4, comprovante de emprego em uma instituição de ensino de idiomas. E número 5, como eu já citei no início dessa resposta, alunos que são graduados em outras áreas que utilizam o idioma como intérprete ou como tradução, mas que dentro do curso tem algum tipo de componente curricular que comprove a habilidade de dar aula, ou seja, talvez um curso de extensão, algo assim, também pode dar aula como professor profissional. Ou seja, Sandro, todos os teus certificados de proficiência eles servem como algo extra, mas sem um componente específico que comprove didática ou metodologia, não são aceitos para que vocês possam se tornar professores profissionais. A graduação em letras, nesse caso, mediante envio do diploma escaneado, já é o suficiente para tu se tornar professor profissional dentro da plataforma. Eu indicaria como sugestão tu pesquisar mais sobre o CELTA, que é um curso específico para professores de língua inglesa. Eu acho que tu gostaria bastante, já que tu tem bastante certificados. Por outro lado, se tu se tornasse tutor, com todos os certificados de proficiência que tu tem, com certeza o teu perfil chamaria mais atenção do que os perfis dos outros professores, ou melhor, dos outros tutores. Pergunta número 8. Ana pergunta: oi, tem que gravar o vídeo de apresentação em que língua? Quero ser tutora de português. Ana, ótima pergunta.
Independente da categoria, tutor ou professor, tu tem que usar todas as línguas que tu está se candidatando a ensinar ou ser tutora dentro do vídeo, que, lembrando, é de 1 a 3 minutos. Isso não significa, no entanto, que tu tem que falar todo o texto em português, nesse caso, e depois todo o texto em inglês, e depois todo o texto em francês ou qualquer outra língua que tu vá trabalhar também. Porque muitas pessoas imaginam que o vídeo de apresentação tem que ser uma repetição do mesmo texto em várias línguas diferentes, quando na verdade os vídeos que chamam mais atenção são os vídeos que usam de uma maneira criativa todas as línguas que a pessoa ensina, e não os vídeos que a pessoa repete todo o texto em todas as línguas que ela fala. No teu caso, o vídeo vai ser gravado 100% em português, e isso já é o suficiente porque os alunos que vão te procurar, eles já têm nível suficiente para começar a falar em português contigo. Provavelmente, se tu falar no vídeo que tu não fala outra língua, os alunos muito iniciantes, eles automaticamente não vão marcar aula contigo, ou talvez até marquem, mas vai ser uma aula bem diferente. Dando uma pesquisada bem rápida nos perfis do iTalki, tu vai ver que muitos vídeos não chamam muito atenção. Então, eu gostaria muito de falar sobre esse tópico aqui nesse canal também, sobre como fazer um bom vídeo de apresentação no iTalki, ou fora do iTalki também como professor, e se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, por favor, deixem aqui nos comentários. Pergunta número 9. Daiane Oliveira pergunta: eu não fui aprovada para ser professora. Sad face. Eles falaram que foi pela demanda e não deram um motivo claro. Daiane, o iTalki costumava ter uma página informando semanalmente quais eram as vagas que estavam disponíveis. Hoje eu não consigo mais encontrar essa página e eu acho que o motivo pelo qual eles tiraram isso do ar e estão fazendo de outra forma é por causa da pandemia e toda essa situação que a gente está vivendo e um número muito grande de pessoas que estão se inscrevendo para trabalhar no iTalki. De qualquer maneira, para a gente tentar entender o que aconteceu, o que consta no site deles é o seguinte: candidatos com maior qualificação e experiência terão prioridade, nem todas as inscrições serão aceitas, os professores devem estar prontos para começar a ensinar imediatamente. Além disso, algo que eu acabei de descobrir aqui no site é que 10 dias depois da tua pré-aprovação, que é um e-mail comunicando que tu passou para a próxima etapa, é necessário assistir uma série de vídeos e responder um quiz sobre esses vídeos e após isso marcar uma reunião via videoconferência com a equipe do iTalki para depois ter o teu perfil aprovado. Ou seja, eu acho que eles não deram detalhes no teu caso porque eles estão usando algum outro critério para filtrar o número de candidatos e depois comunicar caso a pessoa seja aprovada na primeira parte. Quando eu me cadastrei, por exemplo, essa parte não existia, então foi um pouco diferente o processo de inscrição quando eu fiz o meu cadastro no iTalki há 8 ou 9 meses atrás. Pergunta número 10. Felipe Lopes pergunta: cara, muito obrigado, eu queria muito começar a dar aulas no iTalki de português para estrangeiros e não tinha ideia de como começar. Você me ajudou muito a selecionar diversas dúvidas. Primeiro, eu sei que isso não é uma pergunta, mas eu selecionei ela justamente para falar sobre uma coisa que a minha noiva já me falou e eu não tinha me dado conta ainda. Eu não sou patrocinado pelo iTalki. Eu só criei esse canal para falar sobre educação e sobre tecnologia, andando juntas, e eu acabei começando pelo iTalki porque é o meu atual emprego, então esse foi o primeiro tópico que eu achei relevante pela dificuldade que as pessoas têm de achar informações sobre isso, e eu fico muito feliz de saber que isso te ajudou, porque essa era a intenção de criar esse canal em primeiro lugar, ajudar outros professores a conseguir criar soluções para que eles pudessem ensinar de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e talvez ganhar mais dinheiro e talvez se sentir mais confortáveis e tudo isso que é legal. Então, não sou patrocinado pelo iTalki em primeiro lugar e muito obrigado pelo teu feedback. Eu acho que essas 10 perguntas abordaram de uma maneira geral grande parte das dúvidas que vocês tiveram nos comentários aqui. Espero que esse Q&A tenha sido interessante para vocês, eu gostei desse formato, vocês gostaram? E se vocês gostam da mistura de tecnologia e educação, podem se inscrever nesse canal para receber notificações sobre os vídeos futuros. Não esqueçam de curtir esse vídeo e também não esqueçam de ativar o sino para vocês terem as notificações sobre os próximos vídeos. E muito obrigado por ter assistido até agora e tchau, até o próximo vídeo. Tá bom aí, Nico?